Amados paroquianos, paroquianas, amados amigos, coragem! Perdoe-me o horário, de fato hoje foi muito corrido, mas eu não poderia deixar de trazer esta palavra deste domingo, também as nossas meditações para a Quaresma de Santo Tomás. Então estou achando aqui uma pequena brecha entre a missa das 5 e das 7, para podermos partilhar um pouquinho esta palavra de Deus. Então convido você a estar comigo nessa meditação, compartilhe com seus amigos e familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Vamos somar aí a palavra do Evangelho de São Lucas. Então pega aí a sua Bíblia, a sua liturgia diária. Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos e irmãs, nesse início de Quaresma, esse tempo tão especial que a igreja nos propicia, né? É um tempo de retiro, um tempo de recolhimento na misericórdia de Deus, tempo de conversão, como vai nos dizer no Santo Evangelho, tempo de metanoia. Essa palavra grega quer dizer mudança de hábito, mudança de atitude. Então a conversão nos leva a essa mudança de atitude. Hoje, nesse domingo, nós temos essa palavra da tentação de Jesus e nele podemos aprender a vencer as nossas próprias tentações. Como vocês ouviram no Santo Evangelho, o diabo ele tem 3 características muito assim conhecidas. A primeira, ele é oportunista. Segundo, ele é mentiroso. E terceiro, o diabo conhece a Sagrada Escritura e sabe quem é Jesus. Como vocês ouviram, Jesus, cheio do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo pelo deserto para uma intimidade com o Pai. Então, após 40 dias, ele sentiu fome. O diabo viu aí uma oportunidade, porque ele sentiu fome, ele foi ao encontro de Jesus tentá-lo, convidando ele a transformar uma pedra em pão, se ele de fato era filho de Deus. O diabo sabe quem é Jesus, mas é justamente a tentação, é justamente essa maneira de jogar com as palavras. Muitas vezes também nós caímos nessa, Quantas vezes somos colocados em xeque se de fato
temos o Espírito Santo de Deus em nós, se somos filhos de Deus, se temos valor. E muitas vezes nós caímos rapidamente na lábia do diabo. E aí você tem a segunda tentação, quando o diabo leva Jesus a um ponto bem alto e mostra os reinos da terra, o seu esplendor e a sua glória. E diz para Jesus que se ele se prostrar e adorá-lo, ele vai dar aquilo para ele, porque aquilo foi dado a ele. Pergunto, meu irmão, minha irmã, aonde isso foi dado para o diabo? Aonde os reinos da terra foi dado para o diabo? Né? Ele é um mentiroso, quer dar aquilo que não pertence a ele. Né? Ele parece aqueles grileiros de terras que vai, monta a cerca, vende aquilo que não é dele. Né? E nós sabemos que o diabo muitas vezes faz isso conosco também. Nos ilude de tal forma que, caindo na tentação, nós ficamos aí com a falsa sensação, né, de termos poder, de podermos querer tudo, né, tudo que quisermos receber, e nós sabemos que não é bem assim. Depois da terceira tentação, o diabo mostra que entende Bíblia. Ele cita dois textos bíblicos e fala para Jesus: pode se jogar que os anjos vão vir. E Jesus responde na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então hoje, Jesus, 3 palavras foram dadas: não só de pão vive o homem. Depois, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada essa tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. E nós sabemos que esse tempo oportuno é no momento da cruz. E se você nos acompanhar, nós saberemos que na Semana Santa, no momento da cruz, Cristo também é vitorioso sobre o diabo, sobre o mal, sobre a tentação. Como vocês ouviram, não basta só conhecer a Bíblia, ou só conhecer, saber que Jesus é Senhor. Vocês também poderiam pegar a segunda leitura de hoje, onde Paulo fala que nós temos que professar essa fé, né? Não só nos lábios, também no nosso coração, que Jesus é o Senhor, né? A Ele a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos tomar então as nossas meditações, né? São Tomás de Aquino. Então pega aí a sua apostila. Quem ainda não baixou, está aí no link na descrição desse vídeo do YouTube. Se você também quiser que eu mande novamente pelo WhatsApp, eu já enviei. Mas se quiser, eu envio novamente o PDF. E hoje, nessa quinta meditação, São Tomás nos propõe a meditar a tentação de Cristo. Mateus 4, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cristo quis ser tentado, primeiro para nos dar auxílio contra as tentações. Por isso diz São Gregório: não era indigno do nosso Redentor querer ser tentado. Ele que veio para ser imolado, para que assim vencesse as nossas tentações com as suas, assim como venceu com a nossa morte. Segundo, para a nossa cautela, a fim de que ninguém, por santo que seja, se julgue seguro e imune da tentação. Por isso quis ser tentado depois do batismo, porque, como diz São Hilário, as tentações do diabo são mais frequentes, sobretudo contra os santos e santas, porque sobre estes é que eles mais desejam a vitória. Donde a dizer a Escritura, no livro de Eclesiásticos 2, versículo 1, filho, quando entrares no serviço de Deus, tenha-se firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. Terceiro, para nos dar o exemplo de como devemos vencer as tentações do diabo. Donde o dizer a Santo Agostinho, Cristo deixou-se tentar pelo diabo para nos mostrar como venceremos as suas tentações, não somente pelo seu auxílio, mas também e principalmente pelo seu exemplo. Quarto, para nos excitar a confiança
na sua misericórdia, donde o dizer o apóstolo, Hebreus 4,15, não temos um pontífice que não possa compadecer-se de nossas enfermidades, mas que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, exceto no pecado. Então pensamos, irmãos e irmãs, a exemplo de Cristo, na sua superação das tentações, possamos nós mesmos enfrentar as nossas tentações cheios do Espírito Santo. Esse tempo quaresmal, somos guiados justamente pelo Espírito Santo, que imbui em nós a graça de filhos e filhas. E assim, deixemos-nos tomar por esta graça e nos fortaleçamos na justiça, no temor de Deus e preparando a nossa alma para a tentação, pois elas vêm. Assim Jesus foi tentado, nós também seremos. Não queira ser melhor do que Jesus, hein? Temos irmãos e irmãs que ficam, meu Deus, mas por que tanta situação, tanta dificuldade? Pois é, as tentações, elas vêm, mas que nós possamos ter o espírito de retidão no Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você amanhã, segunda-feira, às 19h30, estarei fazendo um retiro quaresmal aqui na paróquia. Será presencial e também online pelo canal do YouTube da paróquia. Venha participar comigo, traga sua Bíblia, caderno, caneta, vamos rezar junto nesse início de quaresma. Serão 3 segundas-feiras. Então amanhã a primeira, vem estar comigo aí às 19h30. Coragem! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que você tenha aí uma ótima semana, abençoada e cheia da graça do Senhor.